A escolha da escola da Vic foi algo muito pensado e também inspirado por Deus, claro, né? Não podia ser diferente. Na época eu visitei algumas escolas bilíngues, visitei escolas mais próximas da minha casa, mas conversando com o Alexandre, nós optamos por dar a ela a condição de estudar numa escola compatível com os valores que a gente estava passando para ela, né? Lembrando da consulta do Zan, como ele nos disse que havia uma certa dificuldade em desaprender aquilo que era interiorizado, nós resolvemos então colocar a escola como mais uma peça, né, na educação global da Vic, e por isso escolhemos uma que tivesse similaridades, né, ou que professasse a mesma fé, os mesmos valores que nós. E por isso a nossa escolha foi pelo Colégio Batista, e eu realmente não tenho do que reclamar, foi uma escolha muito acertada. Nós temos uma jornada linda com a Vic, desde o primeiro dia de aula até as aulas online, né, que eles carinhosamente organizaram e disponibilizaram para a gente. Então foi uma escolha muito acertada que eu agradeço muito a Deus por ter realmente escolhido essa escola. Ela vem trabalhando em parceria com a psicopedagoga da Vitória, do projeto Conviver Inclusão, a Neuza, e eles têm feito uma parceria assim admirável. Vai ter vídeo falando sobre essa parceria, sobre o colégio. Ler o livro Lesão Cerebral, O Poder dos Pais no Tratamento dos Filhos foi um divisor de águas para mim. Aprendi muita coisa sobre o funcionamento cerebral e também sobre como estimulá-lo devidamente. É um livro que realmente veio ao encontro daquilo que eu estava buscando naquele momento, e eu vou dividir algumas passagens desse livro com vocês. O cérebro é o principal órgão do sistema nervoso central. É composto de 2 hemisférios, direito e esquerdo, divididos por uma linha longitudinal. Então podemos dizer que nós temos então 2 cérebros, direito e esquerdo. Isso de uma forma bem simplista. Antigamente existia um tipo de cirurgia chamada hemisferectomia, em que se retirava uma banda do cérebro, um dos hemisférios do paciente. A princípio, o indivíduo com apenas um cérebro apresentava problemas sensórios motores. Após um período, no entanto, que variava de 4 a 6 meses, suas funções fundamentais iam voltando ao normal. Uma criança que teve um acidente com 8 anos de idade e perdeu todas as funções cerebrais porque fez essa cirurgia, ela passou a viver num estado de vida neurovegetativo. Foi então que eles levaram essa criança para os Institutos para Desenvolvimento do Potencial Humano na Filadélfia, onde o Dr. Glenn Doman e sua equipe conseguiram fazer com que essa criança se tornasse um homem que hoje anda, fala, enxerga, estuda, luta judô e dirige seu carro com extrema autonomia. Atualmente, essa pessoa utiliza normalmente os 2 lados do seu corpo. É necessário estimular o cérebro com alta frequência, intensidade e duração. Isso acontece através das vias aferentes, ou seja, das vias sensoriais, responsáveis pelos nossos sentidos. Ao chegarem no cérebro, estes estímulos são processados pelas áreas cerebrais e mandados de volta ao ambiente externo através das vias eferentes, motoras,
que são a mobilidade corporal, linguagem falada e linguagem escrita. Glendoman dizia que a inteligência é algo vivo e que ela pode mudar. Ela não é um dom. Ela é um produto de todas as funções cerebrais. Tudo o que nós, seres humanos, fazemos é expressão de nossa inteligência. E é necessário compreender as diversas etapas do processo intelectual. A primeira etapa é a capacidade de receber informações através dos órgãos dos sentidos. De nada adianta, porém, ser capaz de receber as informações e não memorizá-las. Daí a importância da memória. E nós temos vários tipos de memória. Memória visual, memória auditiva, memória gustativa, memória tátil e olfativa. A memória, que é a capacidade de reter as informações no cérebro, trabalha diretamente ligada aos órgãos dos sentidos. Assim, a primeira fase consiste em receber as informações, a segunda em retê-las na memória e a terceira em relembrá-las. Nossa memória relaciona fatos com uma ou mais coisas. Em todo caso, quando mais informações possuímos sobre determinado assunto, mais fácil é guardá-lo na memória. Todas as pessoas nascem para serem inteligentes, e quanto mais cedo começarem a ser estimuladas, melhor. A premissa básica da equipe do Glendoman era: o aprendizado está na razão inversa da idade, ou seja, mais inteligente do que uma criança de 6 anos, só uma criança de 5, mais que uma de 5, só uma de 4, e assim por diante. E isso se devia ao fato de que, do nascimento até os 6 anos mais ou menos, acontece a explosão de aprendizado. E é por isso que a gente deve aproveitar bastante essa fase para estimular ao máximo a nossa criança. O aprendizado se dá através do sistema nervoso central. Dependendo de sua estrutura nervosa, o indivíduo terá maior ou menor capacidade de percepção. E uma das coisas que Glendoman sempre dizia é que tudo que entra pelos órgãos dos sentidos é aprendizado. Por isso, nada mais importante do que a criança desenvolver bem o seu sistema nervoso central nos primeiros 6 anos de vida. Além do desenvolvimento da sua estrutura sensorial, tem outros fatores que também são muito importantes: boa alimentação, acompanhamento clínico, etc. Uma criança que receba poucas informações terá um mundo limitado, com poucas cores, com poucos sons, além de quase nenhuma transformação. O mesmo com o tato, o olfato e o paladar. Então, reparem que o desenvolvimento ou a falta de desenvolvimento nos primeiros 6 anos de vida implicará em se ter um ser humano mais ou menos sensível, mais ou menos aberto a aprendizados, mais ou menos pleno. A quarta fase do processo de desenvolvimento intelectual é a capacidade de combinar os fatos memorizados e de rearrumá-los entre si. A quinta etapa é a capacidade de ver, de intuir entre um fato e outro, e um terceiro fato que não foi apresentado, ou seja, de gerar conhecimento. Então, nossa mente é como um grande computador. Sem informações ele não vai funcionar. Daí a importância, quando se quer desenvolver a inteligência de alguém, de dar a ele o maior número possível de fatos e oferecer os fatos de forma mais honesta, clara e menos ambígua possível. Temos somente que dar a informação. O resto não se ensina. O cérebro sabe que precisa captar as informações, guardá-las, combiná-las e, por último, utilizá-las da melhor forma possível. Não se deve ensinar o cérebro a raciocinar. Bom, querer ensinar o cérebro a raciocinar é uma pretensão muito grande, do mesmo modo que ninguém precisa ensinar o pulmão a respirar, o rim a filtrar urina ou o ouvido a ouvir. Nenhuma das funções precisa ser ensinada, e raciocinar é uma função do cérebro. O que devemos fazer é dar a ele o maior número de informações e oportunidades possíveis. Daí a importância dos pais no processo de desenvolvimento da criança e de estimulação precoce. Os pais são as pessoas que mais amam aquela criança e que passam o maior tempo com elas. E como a gente precisa de frequência, de intensidade, de duração nos estímulos, é por isso que o papel dos pais é fundamental.
Uns pais bem informados, bem orientados, é capaz de fazer milagres na vida do seu filho, porque você pode, brincando, estimulá-lo a ter um desenvolvimento neurológico melhor, maior. E como foi explicado, né, no livro que eu acabei de compartilhar com vocês, é isso que alicerça todo o aprendizado e capacidade intelectual da criança. Vai ter vídeos específicos para a gente abordar cada tipo de estímulo. Mas hoje eu vou deixar vocês conhecerem um pouquinho do programa do Instituto Veras que eu faço com a Vitória, né? Desde que ela tinha 2 anos. Nós, em julho de 2016, fizemos o curso e o curso era exatamente esse tema, o poder dos pais no tratamento de seus filhos. Ganhamos até diploma e foi muito transformador. Nós começamos então, a partir daí, a fornecer também esses estímulos em casa. Eu confesso a vocês que eu não fiz com toda a intensidade que eles disseram. Por quê? Porque eu não abandonei as terapias tradicionais. Eu, na realidade, concatenei. Então a Vitória ficava sempre sendo estimulada, só que com estímulos distintos, para que ela não ficasse cansada demais ou mesmo enjoada, né, de fazer as mesmas coisas. Porque quando você fala de frequência, de intensidade, tem também a questão da repetição, que é uma das formas que a gente realmente aprende, né? E quando ela fez os primeiros programas, a gente foi adaptando e eu fui vendo aquilo que dava certo e aquilo que não dava certo com ela, né? Então, agora eu deixo vocês com o programa do Instituto Veras, programas que vêm desde 2016 até os dias de hoje, né? Para que vocês possam ver um pouquinho da estimulação que era feita em casa, ou comigo, ou também com as minhas parceiras, né? Com as físios que também cuidavam dela junto da gente. Nos próximos episódios eu vou trazer mais informações para vocês e eu espero que ajude muito. Vou compartilhar uma coisa com vocês. Eu tenho muito material de estimulação da Vic. Então, quem quiser dicas, pode me deixar nos comentários o seu pedido, que eu entro em contato e aí a gente pode trocar informações. Tudo bem? Um beijo! Yuri, Iago, Noah, Gabriela. Muito bem! Pronto.
Batatinha. A batatinha gorda estava batendo sal. Coração. O menino caminhava pelo bosque, olhando as árvores. Olha que legal! Então ele viu uma frutinha muito brilhante e bonita. Uau! Ele começou a subir o monte para pegar a fruta. Mas uma pedra na qual ele se apoiava para subir se quebrou. O menino então subiu em uma escada e conseguiu pegar a fruta. Fala pra tia Del, o que é isso? Podia. Agora serve pra comer. Agora não vou comer. Vai tomar água. Deixa de lado. Então, Que gostoso! Vai, vamos lá. O que é isso? é no canudo. É um canudo. Pega no canudo pra você ver. Pega, pra você... Isso, pra você sentir o canudo.